Bem-vindos novamente ao podcast Cotidiano e Direito. Nossos episódios são às terças-feiras, quinzenalmente, ao meio-dia. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial, o Estevão, do Procon de Americana. Meu nome é Clarissa, sou advogada na área empresarial, na Advocacia Rodella, e também ministro cursos na Advoclass Treinamentos e Capacitação Profissional. Eu vou passar aqui a palavra para a doutora Maine para apresentar o nosso convidado. Bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Maine Hortense, advogada na área de Direito de Família e sou apresentadora aqui junto com a minha amiga Clarissa. Hoje nós estamos aqui com um convidado, que é o Estevão Cardoso Pavan, que é formado em Direito pela Unimep no ano de 2007. Desde então, ele exerce função pública como servidor municipal concursado na Prefeitura de Americana. E desde 2021, ele é o coordenador do Procon e hoje veio aqui conversar conosco sobre direito do consumidor. Seja bem-vindo, Estevão. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Ficamos muito felizes. Eu gostaria de pedir para você contar um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória profissional e também sobre o Procon. Bom dia, obrigado, agradeço o convite, né? Esse dia ensolarado aqui, dia 12 de novembro. Hoje, inclusive, é o dia comemorado o centenário da emancipação do município de Americana. Teve até um evento lá na prefeitura, né, agora cedo. E saudar aí todos que estão acompanhando a gente. E o Procon de Americana, né, ele é um órgão municipal, ele é um convênio entre a Fundação Procon e a administração, né, pública. Esse ano, inclusive, o Procon de Americana completou 35 anos do município, né, então ele começou em 1989, e o Código de Defesa do Consumidor é de 1990, quer dizer, o município de Americana está aí já antes do próprio Código de Defesa do Consumidor exercendo, né, o direito do consumidor. Então, acho que assim, é muito produtivo a gente hoje aqui estar falando, né, ainda mais que o nome do podcast é Cotidiano e Direito, né, nós todos somos consumidores, né, então no nosso cotidiano tem, né, o direito do consumidor envolvido todos os dias, cada vez que a gente compra um produto, consome alguma coisa. E um dos papéis principais do Procon né, eu falo que é sempre um tripé, né? A gente está sempre, o Procon ele trabalha com atendimento, com a fiscalização e com a orientação. Então, falar hoje sobre direito do consumidor é o papel do Procon de fazer a orientação. Então, vamos dar continuidade aí. Sim, com certeza. Agradecendo a presença de todos que estão nos acompanhando e também dizer que estamos aqui com o chat aberto. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre compras ou quais os direitos no momento da compra, a oferta, essa questão de desconto, principalmente agora, chegando a Black Friday, vamos aproveitar aqui o Estevão para esclarecer todas as nossas dúvidas. Poderíamos começar, acho, Estevão, comentando um pouco sobre compras da internet e prazo de arrependimento. O que você poderia nos explicar Perfeito. sobre isso? Nossa, esse é uma das perguntas que a gente mais recebe lá no Procon todos os dias, né? As pessoas têm muitas dúvidas ainda referente ao prazo de arrependimento, que é o prazo de 7 dias. Né? Então, as pessoas, toda semana, pelo menos a gente recebe ali, uma vez por dia, alguém perguntando sobre isso. Né? E o prazo de arrependimento? Como é que funciona? Comprei um produto, né? Ele veio com um problema, eu quero devolver, eu quero trocar. Então, a gente precisa primeiro entender, né, o artigo 49 aí do Código de Defesa do Consumidor, que fala sobre isso, que é justamente que quando você compra um produto fora do estabelecimento comercial, né, ou seja, pela internet, por telefone, ou aquele produto de porta em porta, né, ou um serviço também, né, às vezes, hoje não tem muito, mas a gente ainda sabe que tem gente que oferece, por exemplo, panela, né, ou então amolador de faca, né, que às vezes vai na porta de casa. Muito colchão também, colchão, né, é um produto que às vezes você compra fora ali, né, tem aqueles stands. Então, nesses casos, né, internet, né, comprei um produto pela internet, na plataforma, né, eu tenho um prazo de 7 dias para me arrepender da compra.
né? Ou seja, eu não preciso necessariamente o produto estar estragado, estar com defeito, né? Eu posso simplesmente, olha, não gostei, o produto veio, era diferente daquilo que eu imaginava, né? Porque às vezes você olhando a imagem ali, né, aquela coisa não é, ou então às vezes não serviu, né? Às vezes é um vestuário, né, um calçado não serviu. Então eu posso me arrepender e trocar, né? Tem muito caso também, a pessoa compra ali por impulso, depois ela faz a conta, fala aí, acho que eu vou me apertar, né? Melhor eu desistir. Então você tem esse prazo, é um prazo de reflexão, né? Então, como você diferente de quando você vai presencialmente no estabelecimento comercial, que você tem a oportunidade de ver, manusear, experimentar, quando você compra fora do estabelecimento, você não tem essa oportunidade. Então, quando você realmente recebe o produto, né, aí sim você pode visualizar, ver como é que ele é. Então, falar, opa, não é aquilo que eu esperava, então eu vou exercer esse direito, né? E aí é só seguir também. Geralmente as plataformas, os sites, eles já têm a política, né, da devolução, de como funciona, né? Então, sempre, antes de comprar, verifique, né, se esse site é um site idôneo, né, se existe um CNPJ, uma loja física por trás ali, né, um telefone de contato, as formas de atendimento, né, procura ver se já não tem reclamação desse fornecedor, né, em outras plataformas. Às vezes você pode procurar ali no Reclame Aqui, ou então põe no Google, lá no buscador, né, de informações, coloca lá o nome da empresa, e se você vê que está tudo ok, pode dar continuidade, né? Então, assim, a dica hoje para compra de internet, né, é você fazer dessa forma. Verificar todas essas informações, o prazo de entrega, nossa, isso também é muito importante. Black Friday, agora, né? Atenção nisso. Às vezes a gente está comprando um produto que vem de outro país, né? Então, hoje tem muitas aquelas coisas que vêm da China, né? Eu esqueci o nome agora, tem um nome. Na Shein. Shein, isso, da Shein. Pô, obrigado. Né, da Shein. Aí a pessoa está escrito lá assim, ó, despachamos em até 3 dias. Mas aí demora 3 meses. Aí a pessoa vai lá reclamar. Fala, não, o despacho foi feito em 3 dias. Só que, né, até chegar demora. Então, às vezes, os consumidores não se atentam nessas informações, né? Então, precisa ter esse cuidado. Bacana, Estevão. Eu advogo particularmente na área de direito imobiliário. E nós vemos bastante também, não só, que nem a gente estava falando de produtos de imóveis, né? Mas nos imóveis também é aplicado o Código de Defesa do Consumidor, a depender da forma da venda, né? Se não for com alienação fiduciária, por exemplo, se for uma compra e venda normal. E essa questão do arrependimento, o que tem sido decidido? Que eu vejo que também quando você compra um imóvel na planta e esse imóvel ele é comprado num estande de vendas, ou seja, fora do estabelecimento comercial, também existe esse prazo de reflexão de 7 dias, prazo de arrependimento no caso. É isso mesmo, né? É isso mesmo, nossa, muito interessante, até porque assim, geralmente a gente atende muito produto mais do dia a dia do consumo. Quando é alguma coisa de imóveis, né, ou então de um valor mais vultuoso, a pessoa já prefere entrar direto com uma reclamação, né, via judicial. Mas realmente pode procurar o PROCON, que também cabe. Eu tive um caso, na verdade, esse ano, né, que era um contrato, era referente a imóvel, mas não era bem um contrato de compra e venda, era como se fosse um permissionário, né? Então, o contrato, quem redigiu o contrato, ele já pensou nessa possibilidade de que, caso tenha algum problema, a pessoa, né, não se enquadrava como consumidor, e aí ela teria que fazer por outra via. A gente mesmo assim fez a notificação, né, teve uma resposta, mas aí depois a pessoa né, que procurou a gente acabou buscando a via judicial para resolver. Interessante. E a gente vê que realmente o direito do consumidor ele está no dia a dia das pessoas e das empresas também, porque a gente precisa realmente adotar aí as boas práticas para justamente não ter que se socorrer aí do PROCON, né? Tentar evitar. Eu acho que é interessante falar, que nem eu tenho um caso, Estevão, que você falou, é bom a gente ver se o site ele é idôneo, tal. E eu mesma tenho uma cliente que é uma empresa de logística,
né? E uma outra empresa foi lá e tem um domínio que é muito próximo do da minha cliente, né? Só que a minha cliente, ela não faz venda para consumidor. Ela só trabalha com outras empresas, né? Então, ela tem recebido uma enxurrada de reclamações, inclusive em Reclame Aqui e tudo mais, só que não é ela, né? Então, nós tivemos que entrar com uma ação judicial para retirar esse domínio do ar, né? Que realmente causava confusão e nem era ela, né? Só que com isso ela gastou tanto a energia ali dos funcionários, como teve que contratar um jurídico para fazer essa retirada e não ser penalizada, né? Demonstrando que não era ela. Então, às vezes, ainda por cima, a empresa que nem é ela às vezes acaba entrando de gaiato numa situação aí. A gente está vivenciando hoje, com a informática, né, com essa revolução que a gente teve, tá um boom de golpes, né, de coisas que estão acontecendo, que ainda assim, ainda a gente está numa fase de adaptação, né? O Código de Defesa do Consumidor ele foi feito lá em 1990, nessa época ninguém fazia coisas pela internet, compra pela internet, não, era muito, né, estava nos primórdios, né? Mas mesmo assim, ele já é tão moderno que ele já previu, né, algumas situações e ele consegue sanear. Então, esse caso que você contou é muito interessante, porque assim, a gente vivencia, vê experiências também, realmente, porque assim, quem que é o consumidor, né? O consumidor é quem adquire um produto para ele vai ser a parte final que vai utilizar, né, o produto ou o serviço. Então, um fornecedor também pode ser consumidor, né? Às vezes, assim, a gente se depara com essas situações, igual, por exemplo, teve um caso também, tinha um site que copiava o pátio de estacionamentos aqui de Americana, né, e fazia falsos leilões de veículos, né? Então, o município também foi lesado nesse caso, né, recebia reclamações, justamente por isso que a pessoa ia lá, comprava, dava um lance lá do leilão e não existia, porque era um site falso totalmente, né? Imitava, parecia igualzinho, né? Então, assim, procuraram, né, o Procon ali no caso, né? Porque a pessoa fala, não, eu comprei, eu quero receber agora o veículo, né? E aí até a gente identificar o que aconteceu, que a gente acabou encaminhando isso também, né, para a polícia, para verificação, né? Porque já era uma prática criminosa, né? Mas assim, voltando no comecinho do que você falou, é interessante a gente desmistificar que o Procon, ele não é um órgão punitivo. O Procon, ele é um órgão conciliador, né? Então, às vezes assim, as empresas, né, os fornecedores têm medo do Procon, né? E o Procon está para ajudar, né? A gente sempre tenta chegar num acordo, chegar numa solução. Tanto é que as etapas do Procon quando o consumidor procura a gente emite um documento que chama CIP, que é a Carta de Informação Preliminar. É encaminhado para o fornecedor para que ele, né, se manifeste a respeito. A gente conta, olha, o consumidor está aqui com uma demanda, né? É possível solucionar? Como solucionar? Né? Apresente, né, a gente dá a oportunidade do contraditório, da ampla defesa. Né? Então, a empresa se manifesta, ela pode se manifestar diretamente com o consumidor, inclusive, que, né, entrar em contato com ele e falar, olha, recebemos a demanda que você abriu no Procon e vamos tentar fazer a tratativa. E, paralelamente a isso, né, se caso não resolva, a gente aí sim abre a reclamação, né, formal, aí a reclamação administrativa, né, e mesmo assim, se não tiver uma solução, a gente agenda a audiência de conciliação, que é feita lá na sede do Procon. E aí a gente chama as partes, vai o consumidor, vai, né, um representante, um preposto do fornecedor, lá a gente tenta fazer o acordo, né, e se mesmo assim não tiver o acordo, né, não resolver, a gente vai encaminhar o consumidor para o judiciário, só que ele sai dali munido de o processo administrativo. Então, quando ele vai procurar ali o JEC, o Sejusc, né, ou a OAB, algum, né, dependendo, cada caso é um caso, né, depende do valor da causa, etc. Né, a gente vai direcionando cada um para um segmento, né, ele sai dali preparado para ele entrar com a ação. Então, assim, lembrando que todas as oportunidades são feitas para tentar solucionar. Então, assim, a parte de orientação eu acho que é essencial quando a gente leva informação para a pessoa
né, ambos os lados, né, tanto o fornecedor quanto o consumidor, saber quais são seus direitos e deveres. Sim, Estevão, e inclusive o nosso convite para você vir aqui ao podcast é justamente para isso, para você poder levar para as pessoas, né, assim, informações de o que elas têm ou não direito, o que fazer no momento que uma compra deu errado ou que não ficou satisfeita. E acho importante a gente destacar o que você comentou sobre o prazo de 7 dias de arrependimento, que isso é para uma devolução sem precisar explicar ou justificar ou ter um motivo para devolver, simplesmente porque comprou e não gostou, não serviu, mas não precisa explicar ou ter um motivo. Mas além dessas situações, acontecem aquelas também dos produtos virem com algum defeito ou algum vício. E aí nessa situação, como são os prazos, qual o procedimento para a devolução, para discutir esses defeitos do produto? É bem colocado, né, isso que você falou aí do prazo de arrependimento. Realmente, o consumidor ele não precisa dar uma satisfação do porquê, né, é importante frisar isso, né, simplesmente não quero, né, vou desfazer o negócio. Agora, quando o produto vem com vício, né, que é o defeito, né, que pelo Código de Defesa, vício e defeito são coisas distintas, né? Mas vamos deixar generalizado, porque explicar não vai resolver aqui agora. Vamos já direto para o que interessa. Então, o produto, né, veio com um problema ali, né? E você foi procurar ali o fornecedor para tentar, ele, né, não vou resolver, você decide procurar o PROCON. Né? O que vai acontecer? Né? Qual é o direito? Qual o prazo que você tem? Né? O que você pode ser feito? De acordo com a lei, quando o produto apresenta um vício, o fornecedor ele tem um prazo de até 30 dias para sanear esse vício, ou seja, para consertar o produto, né? Para tentar resolver o problema do consumidor. Passado esse prazo, se ele não resolveu ou se o produto voltou com o mesmo defeito, aí você pode exigir, né, a sua escolha. O consumidor escolhe. Ou eu quero outro produto, né, que tem que ser da mesma espécie, né, porque às vezes não tem um produto igual, mas você pode escolher um outro parecido. Ou então cancelar, né, a compra, né, você devolve aquele produto que está com defeito e pega o dinheiro de volta com juros e correção. Né, o prazo para você entrar, né, a garantia legal dos produtos duráveis são 90 dias e dos não duráveis são 30 dias. Né? Então, além daquela garantia de fábrica do produto, porque às vezes as empresas elas falam, esse meu produto ele tem uma garantia de 1 ano, de 5 anos, né? Então, produtos duráveis, né, eletrodomésticos, né, ou então veículos, geralmente tem uma garantia grande, até 10 anos, né? Mas a gente tem que lembrar também que tem que seguir todas as normas que estão ali, né, no produto. Então, por exemplo, no caso do veículo, você tem que fazer lá a manutenção, a troca de óleo, tudo mais, para poder depois exigir, né, a garantia caso dê algum problema. Nota fiscal, gente, é muito importante. Né? Qualquer produto ou serviço que você for adquirir, peça um recibo, um cupom, uma nota fiscal, porque é isso que vai vincular, né, no caso de algum problema, você poder fazer a reclamação. Né? A gente recebe muito consumidor que chega, né, eu queria reclamar, né, adquirir um produto, tá, mas onde você comprou? Comprei ali naquela loja. Tá, e cadê a nota? Eu não tenho. Quando que você comprou? Mais ou menos tantos dias. Não, eu preciso saber exatamente, né, a data, né, a descrição do produto. Então, acho que é muito importante sempre exigir, né, os documentos, né, relacionados ao produto. Com certeza. Essa questão das manutenções periódicas, preventivas, é algo que precisa realmente ser enraizado, né, no consumidor e em todo aquele que adquire produtos e serviços. Né? Voltando aqui, puxando a sardinha para o meu lado novamente, mas a questão de imóveis, às vezes é o sonho de uma vida toda, né? Ter a casa própria e tudo mais. E muitas vezes adquire-se o bem imóvel e depois não se faz as manutenções periódicas, como se tem que fazer no carro para ter a garantia.
né? O próprio condomínio, na hora que ele recebe lá o manual das áreas comuns e o proprietário, o manual do proprietário, e não adianta querer fazer algo de qualquer maneira, né? Existem normas a serem seguidas para não perder a garantia, né? Eu acho que isso também é algo bem importante e tem a ver com a educação do consumidor, né? Não é de qualquer maneira, como você falou, né? Eu mesma estou aqui, enquanto você falava, são 22 anos de advocacia, então a gente vai olhando para trás, falei, já passei por isso, já passei por aquilo, né? E então, para a gente ver que é bem pedestre mesmo a questão do Código de Defesa do Consumidor e das relações de consumo, né? A questão do leilão, eu tenho um caso assim, né? Então, assim, a gente vai olhando para tudo isso, e acho que a questão da informação e, inclusive, da gestão de contratos é muito importante, porque, por exemplo, se você vamos trazer para o carro, né? Quantos 1.000 quilômetros precisa ter o carro, né, para fazer a primeira revisão? Por exemplo, 12.000 quilômetros, o meu caso é esse, 12.000 quilômetros ou um ano da aquisição, o que ocorrer primeiro, né? Mas, então, assim, existem regras e para que essa garantia seja levada realmente a efeito. Quer falar alguma coisa, Mar? Não, eu estava pensando enquanto estava ouvindo vocês que é importante essa questão de que, se não for seguido as regras, as informações que o fornecedor passou no momento da venda, pode perder essa garantia. Mas aí, até que ponto essas informações vêm claras para o consumidor? De que forma o fornecedor de serviço tem que passar essas informações? E lá no Procon, o que vocês veem? As informações são passadas ou não para o consumidor? Perfeito. A fala da Clarissa, justamente quando ela estava comentando, né, eu estava pensando aqui, que a clareza, né, das informações dos contratos, né, geralmente para a pessoa que não é da área jurídica, né, ela tem dificuldade de interpretar aquilo que ela está assinando, aquele contrato que ela está assumindo ali, né, às vezes ela não sabe a extensão daquilo, né, até da responsabilidade, até onde vai. Por mais que o contrato esteja ali, né, de forma ostensiva, né, o documento está todo, conste as informações lá, a pessoa ela não interpreta aquilo, né, a fundo para saber qual é a extensão, né. E assim, a gente percebe muitas vezes, né, que a gente tem hoje um dos maiores problemas que a gente recebe são os empréstimos, né, empréstimos consignados, pessoa idosa, os aposentados, pessoal pensionista, está assumindo muito contrato de empréstimo. Tem também a questão dos financiamentos, por exemplo, de plano odontológico não, clínica odontológica. Acontece muito, o pessoal, né, tá passando ali na rua, aí passa na frente da loja, eles já falam, vem aqui, vamos fazer, né, um orçamento, e a pessoa sai de lá, sério, com financiamento, sem ela saber que ela fez um financiamento de um tratamento. Né, mesma coisa veículo, né, veículo de revenda, né, veículo usado, também a pessoa vai lá, faz um financiamento, depois o veículo apresenta o vício, e aí para a gente tentar desfazer, depois eles criam dificuldade, porque tem o financiamento atrelado, aí tem que, né, cancelar o financiamento que foi feito dentro da loja de revenda. Gente, é complexo, né? Então, assim, uma coisa mais simples, por exemplo, voltando aí na questão, né, da informação, de ter que atender os deveres, né? Por exemplo, assim, você compra uma roupa, e aí você põe na máquina para lavar. Se você não lê o que está escrito na etiqueta, que desbota, que não pode passar, já aconteceu, gente. A pessoa vai lá reclamar e fala, olha, a roupa, né, lavei uma vez, a roupa estragou, né, desbotou tudo. Mas você leu, né, a etiqueta? Eu não vi, não prestei atenção. Porque quando vem a resposta do fornecedor, ele fala, olha, não pode lavar na temperatura assim, não pode pôr alvejante. E a pessoa, né, não leu e fez. Então, assim, você perde a garantia, né, do produto quando você não atende, né, o mínimo ali que tem. Então, assim, o Procon,
ele é um órgão pró-consumidor. Então, a gente sempre vai estar do lado do consumidor. A gente sempre vai... assim, a gente não tem essa coisa igual tem na justiça de ser imparcial. A gente é parcial, né? Então, a gente vai lutar pelo consumidor até o fim, né? Então, mesmo ele, né, fez errado porque a etiqueta ali não estava clara, a gente vai falar, olha, mas, né, não deixou claro, faltou alguma informação realmente, né? A gente vai tentar observar, né, algum aspecto, né, que faça o direito do consumidor prevalecer, porque às vezes ele faz a reclamação, aí o produto vai para fazer um laudo, por exemplo, um celular, né? Aí, sei lá, estufou o smartphone da pessoa, ela vai lá reclamar e fala, mas aqui, ó, eu fiz o laudo, falou que caiu na água. Mas o consumidor fala, não, mas eu nunca deixei cair na água, né? Mas o laudo está falando que caiu. Mas quem fez o laudo? O próprio fornecedor, né? Então, pô, né, a gente não tem que ser também um laudo que seja parcial, né, imparcial, né? Não pode ser o próprio fornecedor falando que o defeito veio por mau uso, né? Então a gente briga assim nesse sentido. O Procon tá ali para atender o consumidor naquilo que puder. Legal, essa questão do mau uso. Quantas vezes eu já me deparei com casos que realmente a negativa de cobertura era por mau uso, né? Em celular era campeão, né? Então, no celular, às vezes a questão de estufar e tal, não deixou cair na água, mas sempre levava no banheiro enquanto tomava banho e o aparelho foi absorvendo umidade, né? E teve ali os componentes oxidados, algo assim. Mas o que eu acho interessante aqui da fala, que acho que é importante ressaltar, é essa necessidade mesmo de as informações serem colocadas de forma clara, ostensiva e adequada aos consumidores, né? Ou seja, que essa informação ela realmente siga de uma forma substancial, material, que ela realmente ocorra. Então não adianta ficar tentando falar difícil e a outra pessoa não está entendendo nada, né? Então, para a gente ver que o trabalho numa empresa, ele precisa começar antes, né, na concepção do produto, às vezes, ou na questão do marketing, né? Não adianta, por exemplo, até nas questões de imóveis, lancei lá o meu book está escrito lá, ilustrações meramente ilustrativas, né, ilustrações, ou então perspectiva meramente artística, né? Então você tem que deixar claro que, de repente, alguns componentes, alguns itens que estão ali, eles não fazem parte daquilo que você está adquirindo, né? Da composição do preço daquele produto. E muitas vezes isso não fica claro. Por isso que é importante, nas ações de marketing de uma empresa, ter uma revisão jurídica, né, daquilo que é colocado, né? No manual do proprietário, uma revisão jurídica. No manual das áreas comuns, uma revisão jurídica. Porque senão isso pode sim resvalar em consequências ruins para a empresa e realmente aí o consumidor ele vai acabar tendo razão, né? E nos outros produtos também, né? Essa questão de lavou com água quente e desbotou. Isso acho que todo mundo já passou por isso. Eu mesma, na minha casa, uma vez, uma pessoa foi lá limpar minha casa e falou assim, eu vou fazer um agrado aqui, vou lavar esses croques aqui da família inteira. Crocs, sabe, aquele sapatinho. E o que acontece? Colocou tudo na máquina de lavar e a temperatura lá nas alturas. O que aconteceu? Todos os crocs encolheram, não servia mais no pé de ninguém, perdemos todos, 5 pares, todo mundo ficou sem. E aí, o que você faz? Né? Realmente, não pode, é de borracha, né? E nem no sol pode ficar, né? Que também encolhe. Enfim, então, assim, realmente tem que ver a recomendação, seguir, né? Porque senão também não adianta depois reclamar, nem de um lado nem de outro, né? A empresa também, se ela não fizer a lição de casa certinho, depois não adianta ela falar, mas não sabia que precisava dar essa informação também, né? E tanto é que nos imóveis, nos quadros resumo, a gente tem que colocar lá as informações de forma destacada, né? Eu vejo que tem empresas que pecam até mesmo na forma
de colocar a letra no contrato, nem isso se atenta, né? E não tem orientação. Chega para a gente, assim, alguns contratos que a gente fala assim, poxa, mas está escrito que letra que tem que ser, que não pode ser letrinha pequena, enfim, aquelas coisas, né, que hoje em dia nem deveria mais acontecer, né? Mas de vez em quando, né, para não falar de outra maneira, ainda acontece. Mas sobre a oferta de produtos, e não só produtos, e serviços também, além desses que você relatou, Clarissa, eu vejo que assim, a gente tem muita demanda de pessoas com relação às questões bancárias. Por conta de empréstimos, a pessoa muitas vezes não sabe que ela está fazendo um empréstimo no banco, ou ela foi contratar um outro serviço, um consórcio, alguma outra coisa que ela foi comprar e foi vendido para ela junto um empréstimo consignado, por exemplo. Então, eu vejo assim, a gente tem na justiça que um dos maiores demandados são os bancos. Não dá para dizer que não, né? A maioria dos processos são contra instituições bancárias. Eles tentam se fechar de alguma forma, que nem agora eles fazem a identificação visual, então se a pessoa contesta aquele contrato de empréstimo, eles juntam a foto ou o vídeo, né, de que realmente foi a pessoa que contratou. Mas será que o fato daquela foto, aquele vídeo que é juntado, a pessoa sabia que ela estava contratando um empréstimo? Nesse ponto que me preocupa a questão das informações que são passadas ou não aos consumidores. E lá no PROCON, vocês têm também bastante desses casos, Estevão? Esse é o maior número de reclamações hoje, né? Realmente, da mesma forma que no judiciário aí você exemplificou, a maior demanda hoje do PROCON são instituições financeiras, né, os bancos, né? Depois vem o pessoal da telefonia, né? E depois diversifica assim, bastante em questão de serviço, produto, etc. Mas assim, essa demanda do banco, essa forma hoje de fazer o reconhecimento facial, né? Antes você assinava o contrato, né? Então, assim, hoje, às vezes, o pessoal ali da financeira, porque não é nem o banco, na verdade, o banco ele só é o agente por trás que vai liberar o valor, mas quem está fazendo ali o empréstimo é a financeira, né? Então, assim, a gente percebe que, às vezes, a pessoa vai lá procurar, ela realmente ela não tinha ciência de que estava ali sendo feito, né, uma contratação. Às vezes, as pessoas falam que é uma atualização, que é um cadastro, né? Ela fala que não sabia que era um empréstimo, realmente. Aí depois que ela percebe que está descontando ali da aposentadoria, do benefício, né, que está vindo cada vez menos, e aí ela vai procurar, às vezes passam meses, até anos. Teve gente que já foi lá assim, depois de 2 anos, falou, olha, está cada vez vindo menos aqui, eu não estou entendendo por quê. Né? Hoje tem aqueles cartões RMC, cartões que não é nem um cartão físico, né? Não tem mais nenhum plástico, é um cartão virtual que todo mês ele vai descontando uma parcela e ele vai cobrando sempre o mínimo. Então o que acontece? Cai no rotativo, vira uma bola de neve. A pessoa nunca mais consegue pagar. E aí agora tem uma lei que quando você contrai a dívida do cartão, se você fica pagando o mínimo muitas vezes, eles fazem uma renegociação automática. E aí a pessoa nem sabe, né? E, gente, vira uma coisa assim que é difícil desfazer depois. Então, assim, muita atenção, confira sempre o seu extrato bancário, confira o extrato lá do benefício, da aposentadoria, porque, gente, quem puder, pede para o filho, para a neta, para o neto, entrar lá no site do INSS, fazer o bloqueio, né, de empréstimo, porque às vezes a pessoa tem os empréstimos, ela nem sabe como que foi feito, né? Hoje em dia, esses grandes vazamentos de dados, né? Isso também acaba facilitando aí o pessoal, porque assim, é um negócio que, para mim, é estelionato, tá? É má fé total, mas assim, ele está no limiar da lei, né? Porque até você provar que aquilo não foi feito, né, é válido, né? Então tá descontando, porque às vezes o dinheiro cai na conta da pessoa, mas é um valor tão ínfimo que ela nem percebe. E aí ela, sei lá, cai R$1.000 para ela, mas ela tem que pagar depois 84 parcelas de R$200, que no final dá uma fortuna, né? E aquilo também vai embutindo juros, vai sempre aumentando.
né? Então, assim, eu acho que esse é um problema que está tomando muito proporção, né? E assim, eu não sei se a curto prazo a gente consegue resolver. Sim, Estevão. E a gente tem aqui a Fer nos acompanhando que falou justamente isso, no sentido do que você comentou, que às vezes a pessoa entende que a identificação visual é para ingressar no sistema e não para contratar um empréstimo, que isso é uma abusividade do banco. E é verdade mesmo essa observação dela, porque a pessoa pede para fazer a foto, né, o atendente ali no banco ou o vídeo, e isso é feito. Mas será que antes de fazer essa foto avisou que estava contratando um empréstimo e que a foto era para isso? Provavelmente não, né? Então, assim, realmente é uma prática abusiva, né? Tem que ser passado todas as informações para o consumidor, né? De como que é o empréstimo, quais são os valores da parcela, quais são as taxas de juros, qual o valor final que ela vai pagar, né? Então, assim, um dos artigos do Código de Defesa do Consumidor que eu adoro é o 31, que ele fala, né, que a informação tem que ser clara, precisa, ostensiva, né, em língua portuguesa, né? Tem tudo ali, assim, gente, para que tanta terminologia, né? Parece que é tudo sinônimo, mas não é. Cada verbo, ele tem um significado. Quando ele fala que a informação tem que ser precisa, ela tem que ser verdadeira, né? Ela não pode induzir, não pode disfarçar o final, né? Quando fala que é clara, ela não pode ter abreviação, a pessoa tem que entender de forma ali, de bater o olho, né? Saber quanto que é por exemplo, né? Os juros, tem que saber quanto que vai ser o valor final, né? Então tem que ser claro, tem que ser assim, bater o olho, eu tenho que entender, né? Então isso tanto para um contrato complexo quanto para coisas simples, né? Às vezes você vai comprar ali uma bijuteria, um negocinho, tem lá a etiquetinha lá, o valor à vista, o valor a prazo, né? Ou então tem o valor à vista e, sei lá, 6 vezes de tanto, mas não tem o valor total a prazo, né? Então ostensivo, né? Ela tem que estar em destaque, né? Então, como a doutora Clarice falou, né, alguns contratos, eles têm que ter uma fonte correta, né, o tamanho da fonte, aquelas cláusulas que são mais importantes, elas têm que estar em negrito, têm que estar destacadas, né? Então, assim, realmente tem uma falha nisso hoje, né? As empresas querem fazer o contrato, acho que pega na internet, né, não procuram um advogado para fazer uma revisão, né? Isso é muito importante. As empresas elas têm que ter esse cuidado, né? Então, assim, você estava falando naquela hora do marketing também, achei bem interessante. Me lembrou aquele caso da rede lá de hambúrguer que falava que tinha costela, picanha, não lembro agora. E aí foram ver, não tinha nada, era só sabor, não tinha o ingrediente ali. Aí o Procon foi lá, autuou, deu multa, voltaram atrás. Então, quer dizer, e uma empresa grande, enorme, que tem um corpo jurídico ali, sabe? Então, assim, a arma do consumidor é fazer a reclamação. Sempre que eu posso falar, às vezes eu dou algumas palestras, eu vou falar para adolescentes, né? Eu gosto de contar o caso da Rosa Parks. A Rosa Parks foi aquela mulher negra, aquela ativista lá dos Estados Unidos, que foi, né, nos anos 50, né, que tinha aquela separação, aquela segregação que as pessoas tinham que sentar ou na frente ou no fundo do ônibus. Ela se recusou, ela falou, não vou. E aí criou um movimento. O que aconteceu? Foi um boicote, né? A partir dali ninguém mais falou, então ninguém mais pega o ônibus, porque ela pagava para isso. Mesmo ela pagando, ela não podia escolher onde ela sentava, né? E aí teve um boicote. O que aconteceu? As empresas de ônibus tiveram que voltar atrás, pedir desculpa, se retratar e liberar, né? Então, assim, o consumidor, ele tem um poder enorme nas mãos dele, né? Aqui, por exemplo, a gente tem aquele caso recente do leite condensado que estava sendo feito com soro de leite. Ninguém aceitou aquilo, todo mundo falou, credo, eu não quero isso. E sumiu. Você pode ver, não tem mais nas prateleiras, né? Então, assim, outra coisa que eu acho bem interessante é a reduflação, né? Que é aquele encolhimento do tamanho do produto, né? Então, eles começam a diminuir a gramagem, a gramatura, né? De 200 passou para 180, aí depois de 180 para 150, vai diminuindo e o preço continua o mesmo, né? Então, assim, o consumidor ele tem que se atentar e falar, não, eu não vou comprar dessa marca, eu não aceito isso,
né? Colocar na rede social. Hoje a gente tem voz, né? O consumidor tem voz, ele pode reclamar que as empresas morrem de medo, né? De que seja feito isso, né? Divulgado. Antes não tinha tanto. Então acho que isso facilita também, né? Esse poder que a gente tem. Sim, Estevão. E sobre isso, como que o Procon atua nessa fiscalização? Que nem você comentou agora sobre o hambúrguer, que isso eu lembro que foi uma questão que aí o Procon começou uma fiscalização e verificou. Então, além de receber as reclamações de consumidores, tudo isso, o Procon também tem essa função fiscalizatória, digamos. Sim, o Procon ele tem poder de polícia, né? Que é o ato administrativo de fiscalizar, né? Então, assim, as fiscalizações. Então, a gente precisa de primeiro explicar que existem dois tipos, tá? Então, assim, a gente tem a fiscalização municipal e tem a da Fundação Procon, que é a estadual. Então, assim, quando é algo maior, né, essas empresas multinacionais, essas coisas, quem vai fiscalizar é a Fundação Procon, tá? Então, por exemplo, teve problema com a Uber, né, teve problema aí com a rede de fast food, esse tipo de reclamação grande, assim, quem vai autuar, quem vai fiscalizar é a fundação. Quando é algo mais pontual no município, a gente faz a fiscalização, né? Então, também ocorre fiscalização, tem um núcleo regional, né? Cada região do estado de São Paulo tem os núcleos regionais. O Procon de Americana está ligado à regional de Campinas. Então, quando a gente precisa também, a gente aciona o núcleo regional de Campinas, tem uma equipe de fiscais lá que vem auxiliar, mas aqui no Procon tem também 2 fiscais, que é eu e a doutora Renata, né? Inclusive mandar uma saudação lá para a equipe do Procon, pessoal que está lá trabalhando agora, para as meninas, obrigado, viu, gente? E a gente faz a fiscalização pontual aqui no município, né? Então, a gente pede para que sejam feitas as demandas. E aí eu queria até aproveitar e falar da fiscalização de posto de combustível, tá? Que é uma demanda bem grande aqui no município, né? E dizer o seguinte, o que o Procon, a fiscalização do Procon de Americana faz referente a posto? A gente vai fiscalizar a precificação, tá? Então, assim, a qualidade do combustível, quem faz é a Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Então, se você tiver algum problema de combustível, você pode reclamar no Procon, né, referente à qualidade, que a gente vai, paralelamente, acionar a ANP. Mas você pode também, consumidor, reclamar direto para a ANP. Ou então, por exemplo, dosimetria, que é a quantidade. Né? A pessoa, por exemplo, o veículo dela cabe 50 litros, já aconteceu isso lá, a pessoa reclamar. Foi colocar, enche o tanque, deu 55 litros. Falou, mas como? Né? Colocou mais do que cabe? Não é possível, né? Está errado. Né? Então, quem vai fiscalizar isso é o IPEM. O IPEM, que é um órgão do Instituto de Pesos e Medidas, que está junto ali com o... esqueci agora, o de... Inmetro. Com o Inmetro, né? Que faz a fiscalização. Então, assim, reforçar também, gente, peça o cupom fiscal. É aquilo que você falou. Nós precisamos criar uma educação de pedir o cupom fiscal no posto de combustível. Tudo que a gente compra, a gente pede, né? Você vai no supermercado, a mocinha pergunta, né? Você quer a nota fiscal paulista? Aí te dá o cupomzinho. No final, você pede, ou fica o cupom, põe ali na caixinha, mas te dão. No posto, não. Eu não sei por que isso. Né? Então, peçam por quê. Ali vai estar a descrição do combustível, a quantidade, né? Então, qual bomba, isso informa na notinha, né? A data, a hora. Então, gente, isso é muito importante. A gente recebe muita reclamação nesse sentido e a pessoa vai só com o cupom do cartão de crédito. Isso não vincula, né? Você comprou alguma coisa lá naquele estabelecimento, mas eu não sei se foi combustível, se foi óleo, se foi gasolina, se foi diesel, né? Se foi etanol. Então, peça o cupom fiscal. Tenham esse hábito, né? As pessoas, eu estou com pressa. Mas, gente, não demora nada. Né? Rapidinho, pede ali, da mesma forma que você pega no supermercado, pega na farmácia, pega nos outros estabelecimentos, pega lá no posto também. Legal. O Procon, ele é um órgão que, vamos dizer assim, ele reequilibra relações, né? Porque a gente tem aí, de um lado, o consumidor, que ele é hipossuficiente,
vulnerável, né, tanto de forma técnica como muitas vezes econômica, né? Às vezes ele não consegue fazer a prova daquilo que realmente aconteceu com ele. E hoje em dia, assim, algo que eu tenho visto, que nem está na pauta, vou sair um pouquinho do script, mas o que eu acho bem interessante de falar, porque é algo bem que acontece muito, é a questão do reconhecimento, até mesmo pelo Poder Judiciário, do desvio produtivo do consumidor, né? Então, assim, aquela empresa inseriu aquele consumidor numa situação que ele tem que ficar perdendo o tempo dele para resolver aquele problema, né? Então, assim, esse entrou realmente de gaiato, né? Muitas vezes eu já me deparei com vários clientes principalmente que você disse que de setor de telefonia, né? Então, não prestam um bom serviço, né? Embora tenham muitas por aí, muitas empresas, e é algo essencial, muitas vezes, para ele falar no telefone, se comunicar, enfim. E ainda por cima ele tem que ligar zilhões de vezes, porque a ligação cai ainda por cima, e ele fica perdendo o tempo dele. Então, existe hoje também uma forma de ser indenizado por esse tempo perdido, né? Então, assim, eu vejo que a união, né? Assim, tem o PROCON, né? Entrega ali o processo administrativo para ele, e ainda assim, se não solucionou, ele pode ainda se valer do Poder Judiciário para conseguir aí uma indenização, enfim. Então, é importante realmente sabermos por que então existe o PROCON. Existe para realmente precisaria estar todo mundo no mesmo nível da balança, mas muitas vezes para isso acontecer precisa calcar um pouco mais a mão aqui para esse lado voltar ao equilíbrio, né? E é justamente isso, por conta da vulnerabilidade e consciência do consumidor, que existe o PROCON. Então, acho que é interessante a gente falar aqui, porque o porquê das coisas que é bacana, que é interessante também. Então, reforça ainda mais a importância do PROCON. De fato, porque o PROCON, justamente, a missão dele é equilibrar e harmonizar as relações, porque o consumidor é o elo mais fraco, né? Ele está ali em desvantagem, realmente. O consumidor, muitas vezes, ele chega bem receoso, ele fala assim, mas será que vão atender o meu pedido? Né? Porque uma empresa tão grande dessa, cheia de advogado lá, né? Não vão atender. Eles pensam assim, eles comentam isso, né, conosco. Né? E aí a gente explica, né? Fala, não, eles têm que atender o PROCON, porque, né, o Código de Defesa ele preconiza a inversão do ônus da prova. Né? Então, quer dizer, não é você que tem que alegar que a empresa está errada, é o contrário, ela que tem que alegar que não fez certo. Né? Então, que ela está incorreta, né? Que você, a culpa é sua para que seja, né, que ela seja isenta de atender o teu pedido. E geralmente não é o caso, né? No final a gente acaba conseguindo chegar num acordo. O índice de resolução nosso ali, na preliminar, já é 70%. Né? Quando chega na audiência, é 50%. Então, quer dizer assim, a gente está sempre conseguindo ali algum sucesso. Né? Então, e tem a questão da celeridade, né? Porque o PROCON, quando a gente notifica, a empresa tem, em média, 15 dias para responder já na preliminar. Se ela não responde, ela tem mais 15 para tentar numa segunda tentativa. E até 60 dias já fez a audiência. Ou seja, em 60 dias, ou você teve seu problema solucionado ou não. E aí você pode, né, nesse caso, se não deu certo, partir para o judiciário. Né, já calcado, né, subsidiado, né, com todo o processo administrativo que vai ali fortalecer depois um processo judicial. Então, assim, o PROCON ele consegue realmente trazer bastante resolução. A gente percebe, a gente fica muito contente quando tem, né, ali a resolutiva. Às vezes são até coisas simples, nem envolve financeiro. Às vezes a pessoa ela só está pedindo que seja feito um cancelamento, né, de um serviço que ela não quer mais, que ela tem dificuldade de falar no telefone ali com a operadora. Né? Hoje a gente também conta ali dentro do PROCON, toda terça-feira, inclusive, hoje tem lá uma pessoa da operadora Claro para só receber demanda da Claro. Ela não trabalha para o PROCON, ela trabalha para a Claro, mas ela vai lá justamente para absorver essas demandas.
né? Porque a gente é uma das operadoras mais reclamadas, mas também é uma das que mais resolvem. Então, a gente, quando consegue resolver o problema logo no início, é muito benéfico para ambas as partes, né? Porque assim, o consumidor sai dali satisfeito, né? Às vezes ali com a multa cancelada, ou então com a fatura ali revista, né? Então a gente consegue trazer essas soluções. A gente sempre, né, pede para entrar primeiro em contato, né, com o fornecedor. Hoje, né, tem o SAC, né, o serviço de atendimento, quando não resolve na ouvidoria, né, a gente também tem muita demanda com o plano de saúde, né? Plano de saúde também é uma coisa que, assim, que afeta muito o consumidor, né? Às vezes ele tem dificuldade de ter acesso, né? E o Procon intervém nessa relação, né? Porque quando você contrata a prestação de serviço, né, hospitalar, né, a operadora ela se enquadra aí na relação de consumo. Sim, Estevão, essa questão dos planos de saúde é preocupante e é interessante trazer a informação de que o Procon pode atuar nesse momento, porque é um momento que as pessoas estão numa situação delicada, aí vem às vezes uma negativa, alguma coisa, e elas não sabem muitas vezes que elas podem procurar advogado, se socorrer ao judiciário, e agora também ficamos sabendo que elas podem contratar o Procon e que vai tentar resolver e intermediar isso daí. Eu vejo que você trouxe muita informação. As pessoas estão aqui acompanhando e com certeza estão aproveitando essas informações. Infelizmente, nosso tempo está caminhando aí para o final, mas antes de terminar, queria pedir para você trazer aí o que puder de orientação sobre os cuidados agora para essa época de final de ano e Black Friday. O que as pessoas têm que observar no momento da compra? O que você poderia, por favor, nos orientar? Ah, que pena, passou tão rápido, eu nem percebi. Tão fluida aqui a conversa. Mas vamos lá, né? Você tem que encerrar, a gente vai caminhando para isso. Mas eu penso assim que final de ano, gente, é sempre um período aí que tem uma movimentação financeira maior, né? Vem o 13º, né? E tem essa preocupação de presentear, né? De compartilhar a época de confraternização. Então, tomar esses cuidados, né, na hora das compras. Faça pesquisa de preço, gente. Pesquisa de preço eu acho que é a melhor ferramenta hoje, né? Ainda mais, tá tão fácil hoje, você pode pesquisar no celular, né, saber o preço do produto antes de comprar. Tem aqueles reviews, né, que as pessoas fazem análise, comenta se o produto é bom ou não, né? Procura essa informação antes de adquirir, né? Olha, né, às vezes lança um produto novo, e aquela linha sempre, a primeira fabricação, geralmente, depois de um tempo, começa a aparecer os defeitos, né? Então, assim, aguarda um pouquinho, né? Não compre por impulso, né? Acho que esse é o maior erro, né, que a gente comete. Mas, assim, pense sempre na questão de você precisar solicitar uma garantia do produto ou precisar de algum acompanhamento, ver se existe isso antes de comprar, se o produto tem assistência, às vezes no Brasil, às vezes é um produto diferenciado, um produto importado, né? Às vezes não tem loja aqui que faça manutenção. Então, aí você acaba selecionando melhor, escolhendo o que você vai adquirir. É isso. Legal, Estevão. Nossa, que rico que foi o nosso bate-papo hoje. Esclarecedor, né, e bem importante mesmo, porque o tema ele é muito vivo, muito presente, né, no nosso dia a dia, né, que realmente é o nosso intuito aqui, né, por isso que chama Cotidiano e Direito. É importante que as pessoas enxerguem, né, que existe uma regulamentação por trás dos fatos da vida, né? Então, por isso que a gente está trazendo realmente temas aí que fazem diferença e que fazem a pessoa também refletir, poxa, será que eu estou fazendo a minha parte? Estou pegando o cupom fiscal lá no posto? Será que eu, né? Então, essas informações, elas são de grande valia. Eu quero te agradecer. E agora, a finalização, eu vou passar para a Maíne fazer. E quero agradecer vocês por estarem conosco mais uma vez,
por terem enviado as suas perguntas. Eu acredito que a gente tem aí mais temas para falarmos, né, em relação a consumidor. Eu já vou levantar um aqui. Eu acho que é interessante a gente falar de como estão sendo tratados os dados pessoais. Você falou um pouquinho de vazamento de dados, mas isso acho que vai ter que, certeza, vai ter que ficar para o próximo episódio, para a gente falar um pouquinho de Lei Geral de Proteção de Dados, enfim, acho que é interessante nessa esfera do consumidor. Já fica o nosso convite. Bom, Estevão, muito obrigada. Ficamos muito felizes que você aceitou vir aqui ao nosso programa. Foi uma honra ter você aqui, diretor do Procon de Americana, além de ser meu amigo, o que me deixou mais feliz ainda por você ter aceito. Também sempre lembrando aí os nossos patrocinadores que apoiam os nossos podcasts e possibilitem que a gente traga essas informações, que são as empresas Extintores Brasil e Master Immigration USA, que estão aí com a gente já há vários episódios, ajudando e patrocinando. Também agradecemos todos que assistiram ao vivo. Lembrando que o nosso programa vai ficar no Instagram, para quem quiser assistir depois, e também fica no YouTube Cotidiano e Direito. Se vocês quiserem seguir por lá, todos os episódios, já tivemos temas de direito médico, direito imobiliário, inteligência emocional, vários assuntos interessantes e todos os episódios estão lá disponíveis. Agora, nosso próximo programa será no dia 19 de novembro. Contamos com vocês. Também terá transmissão ao vivo ao meio-dia. Esperamos aí todos vocês para nos acompanharem. Obrigada a quem nos acompanhou. Eu vou deixar aí o Estevão, se quiser fazer alguma consideração final, ele tem ainda uns minutinhos. Agradeço, né, a oportunidade. Com certeza, se eu tiver outro convite, eu volto, tá? Para falar mais, porque é um tema que realmente é inesgotável, né? Tem bastante assunto. Lembrar que o Procon ele fica ali dentro da prefeitura, né, nas dependências da Prefeitura Municipal de Americana, na Avenida Brasil. Nosso telefone de contato é 151, né, facinho de guardar. Você também pode ter acesso às informações no portal do Procon, que fica no site da Prefeitura. Ali você pode baixar o Código de Defesa do Consumidor, tem cartilhas informativas, tem questões que, né, mais frequentes que você pode esclarecer, tirar dúvidas. Agradecer ao prefeito Chico Sardelli, o vice, o Dir Demarque, né, que está sempre ali dando um apoio. O secretário de Negócios Jurídicos, né, que o Procon está ligado ali à Secretaria de Negócios Jurídicos, doutor Hugo. Mandar um abraço também para os diretores, doutora Silva, doutor Davi Bonin, que mandou um abraço para vocês. Obrigada. Ele soube que eu viria, ele falou, manda um abraço para os meninos. Ele é muito querido, o Davi. Sim. E é isso, gente. Agradeço a oportunidade. O Procon está à disposição. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9 às 16 horas.